Olá, de volta com o nosso programa Entre Amigos, tratando ainda de assuntos. Aliás, os assuntos que tratamos aqui, eles sempre são aqueles temas que você sugere. A partir do momento que há sugestão por parte dos temas, eu trago a apreciação do Dr. Cláudio Neves e a gente vai escolhendo paulatinamente e colocando em prática, né? Trazendo tirando todas aquelas dúvidas que você porventura colocou. Agora, eu gostaria de, neste programa de hoje, a gente abordar a questão dos radicais livres. Eu conheci esta semana um produto, se assim poderia dizer, não é um remédio alopata, através de um vídeo colocado por Dr. Lai Ribeiro, e eu gostaria que o senhor explanasse, colocasse o seu ponto de vista a respeito da coenzima Q10, que é um dos maiores e melhores combatentes dos radicais livres. O senhor tem conhecimento, o senhor concorda? A coenzima Q10, certamente, ela tem uma função antioxidante. Você se ouviu o Lai Ribeiro falar e é verdade. E até na questão do estudo da longevidade, a coenzima Q10 ela tem uma particularidade. Quando a gente estuda como geriatra, gerontólogo, a biologia do envelhecimento humano, há uma coincidência que até acontece que leva a uma suposição que a coenzima Q10 protegeria o organismo, pode até realmente proteger contra Alzheimer. Por quê? Porque quando você vai envelhecendo, depois justamente dos 60 anos, há uma tendência em o organismo produzir menos coenzima Q10. A coenzima Q10 é um antioxidante produzido endogenamente, o organismo produz. O próprio organismo. Produz. E aí começa a ter uma queda desse antioxidante na produção, quando coincide também... Havendo a necessidade da suplementação, né? Não estou dizendo que tenha calma. Tenha calma, não vamos indicar suplementação, não vamos se precipitar nesse ponto. Mas eu estou preocupado em saber, porque eu acho que é interessante. Vou dizer a você, cada caso é um caso, a gente não vai estar aqui estimulando as pessoas a estarem comprando antioxidante de forma elogiando aleatoriamente sem critério. As coisas têm que ter critério. A gente tem que ter cuidado com a questão de supervalorizar. Aí você cria uma polêmica grande, chama atenção e de repente não atende a necessidade clínica do paciente. Ele está com muitos medicamentos e aí não precisa estar usando mais aquele, não há necessidade imperiosa, você tem que ter cuidado com isso, senão você força e as pessoas às vezes estão com muito... Eu estou lhe perguntando, eu quero ouvir sua opinião. Pronto. Eu não estou incitando, instigando ninguém a tomar, sou eu. Mas deixa eu concluir aquele raciocínio que eu estava fazendo. Então, com carinho, para as pessoas entenderem, eu estava falando da longevidade e aí o que é que acontece? A gente tem uma coincidência... Depois dos 60 anos, da queda da coenzima Q10, certo? Na epidemiologia, no processo de envelhecimento, você vai ter aqui, você vai ter no estudo das doenças, que depois dos 60 anos começa a ter uma incidência maior de Alzheimer. Então, coincide a diminuição da produção de coenzima com a maior incidência de Alzheimer. Isso suscitou que a falta de coenzima Q10 favoreça o surgimento de doenças como Alzheimer e outras doenças. Então, é um antioxidante que o organismo produz e realmente começa a ter uma menor produção. Só que detalhe, a gente tem um sistema de produção grande endógena de vários antioxidantes. E não é só a coenzima Q10. O principal antioxidante que mais trabalha no organismo em produção interna, né, a gente tem o superóxido de dismutase, né, que ele é grande, que precisa de zinco na sua produção para a atividade de antioxidante. Né? Nós produzimos antioxidantes diversos, não só a coenzima Q10. Então é isso que a gente tem que colocar. A gente produz vários antioxidantes, não somente a coenzima Q10. E a gente tem a glutationa, a peroxidase, a catalase, a gente tem vários antioxidantes. Eu conheço um outro, astaxantina, você conhece? Sim, mas também, tudo isso aí, você tem vários, você tem diversos. A vitamina E é um antioxidante, então você tem vários antioxidantes. A vitamina C, né? A vitamina C, tem vários, são vários flavonoides das plantas, mas o que é importante, gente? Vamos dar a dica aqui para você. Nós produzimos antioxidantes. Nós produzimos. O organismo produz no dia a dia sua defesa contra os radicais livres, contra o estresse oxidativo. O principal é o superóxido de dismutase. Ele vai desmutar, vai alterar, vai realmente combater os radicais livres. Esse superóxido de dismutase, ele age no nível extracelular, no meio intracelular, no citoplasma e a nível de mitocôndria, onde ele precisa, para a sua produção, de alguns elementos, que é importante para o sistema imunológico e também qual o fator no sistema combatendo o radical livre, antioxidante, certo? Contra o estresse oxidativo. Ele precisa para a produção da sua molécula de metais e minerais. Ele precisa do zinco, ele precisa do cobre, ele precisa
do manganês, na parte da mitocôndria principalmente. Então, o que é que acontece? A gente tem que estar observando isso. Aí vale lembrar aqui, que já falei em outros programas, que principalmente o zinco, hoje, é o elemento que mais se tem encontrado carência no dia a dia, laboratorialmente, nos pacientes. A gente abordou no programa então, aqui o zinco e o cobre. A importância. Então, o que acontece? Você tem um superóxido dismutásico, ele precisa de zinco para a sua produção. Então, é mais importante, às vezes, que tomar uma coenzima Q10, você não ficar carente de zinco. Por isso que eu digo, cada caso é um caso. O paciente precisa ser avaliado, dosar seus elementos, saber se ele está com cobre suficiente, se ele está com zinco suficiente. E outra, evitar o estresse oxidativo. Prevenir. Porque quando você tem a carga de estresse oxidativo, não está garantido que aquele combate é imediato, que aquele estresse não já lesionou algum tecido. Então, o organismo, ele precisa, então, não adianta tomar só coenzima Q10. A coenzima Q10 hoje é usada para proteção cardíaca, cerebral, o pessoal usa muito, tem vários pacientes que usam, mas a gente tem que ter cautela e não dizer que ela vai fazer milagre. Por quê? Porque você pode estar tomando a coenzima Q10 e está carente lá de um elemento. Me diga uma coisa, doutor Cláudio. Sem a sua produção eficaz do principal antioxidante nosso, que mais tem quantidade no corpo, que é a enzima superóxido dismutase, é uma enzima que é o antioxidante que o próprio organismo produz. Que é de maior volume. Eles são vasodilatadores? Não. Não, a nem vasodilatador é antihipertensiva, é outra coisa, né? Eles vão proteger contra o estresse oxidativo. Certo? Isso vai favorecer, evitar que as artérias venham a envelhecer mais rápido e ter um endurecimento precoce, né? O endurecimento das artérias, inclusive, o que é que acontece? Os radicais livres, eles vão atacar o sistema celular, pode degenerar células, os radicais livres, como eles podem também ajudar a envelhecer mais rápido as artérias, endurecer as artérias mais cedo. Então, o que acontece? Vai enferrujar, oxidar. Vamos brincar aqui, quando você pega um metal zincado, ele enfrenta melhor a ferrugem, ele ferruja mais lentamente, porque ele tem o zinco ali, o ferro com o zinco. Então, aí a gente valorizando o zinco, eu brinco com o paciente às vezes, o zinco é importante, estou sempre dosando. Por quê? Porque a Organização Mundial de Saúde coloca hoje que o elemento, o microelemento que mais tem-se carência pela humanidade no mundo hoje é do zinco. Aí você tem o ferro nas questões carenciais de anemia em muitas comunidades, mas de forma geral o zinco, tanto no primeiro mundo, segundo, você tem uma carência grande nutricional. Então ele é consumido muito nessa questão desse combate dos radicais livres, nessa produção endógena. Aí você fala da coenzima Q10, a gente volta a ela, que é interessante, né? Então ela também vai precisar de elementos para ser produzida. Então você tem que ter uma boa nutrição. Não adianta você estar tomando um antioxidante se você não garantir primeiro estar bem nutrido. E você tem que lembrar outra coisa. Que atividade física também, né? Que se for muito intensa também vai ter estresse oxidativo e acelera. A atividade física deve ser regular e moderada. Excessiva também acelera o envelhecimento. Vai ter estresse oxidativo, vai acelerar o envelhecimento até da massa cardíaca. Já tem estudos que atividade de grande rendimento, de grande ao longo prazo, as pessoas que fazem exercícios muito intensos, eles acabam tendo um aceleramento do envelhecimento tecidual. Né? Então você também tem um estresse oxidativo, porque as reações oxidativas vão ser mais intensas. Então você tem que ter esse carinho, tudo deve ser moderado e feito com bom senso. A gente tem que ter cuidado nessa questão de não estar colocando nenhum elemento como o milagroso individual. Há um conjunto de elementos que precisam ser avaliados e que precisa ser feito. E aí tem outra coisa, particularidade. Você assiste as pessoas às vezes vendendo glutationa, internet, o pessoal valorizando antioxidantes Y, X. Muitas vezes o organismo, quando você pega uma proteína daquela, que engole a cápsula, o organismo quebra aquela molécula todinha para poder absorver os aminoácidos. Para você pega a glutationa, ela é produzida, se não me engano, por 3 aminoácidos. Então você pega ela, o organismo pode, quando você compra ela pronta, pode quebrar, né? Você tem as enzimas digestivas que quebram a proteína para absorver. E aí você pode absorver só os aminoácidos e o organismo vai ter que produzir novamente. Então o que é que precisa? Vai dificultar muito também, então não né? adianta estar tomando, né, os antioxidantes em macromoléculas, se você não tiver os microelementos e uma nutrição ampla para que você possa produzir seus antioxidantes. E o mais importante em relação aos radicais livres, as pessoas não sabem o que é um radical, vou dar um exemplo. A água oxigenada. A água oxigenada é um radical livre. A gente não teve tempo de explicar às pessoas. Radical livre, gente, são moléculas instáveis que têm elétrons na sua camada externa, soltos, que reagem com outras moléculas e que pode desestabilizar, modificar a fórmula dessas moléculas, né? E aí vai destruir, vai ter um efeito na camada da célula,
na protetora, na membrana, que tem lipídios, ele pode atrapalhar ali, destruir, permitir a entrada de mais radicais livres e mexer no funcionamento celular e chegar muitas vezes até a DNA e trazer degeneração celular. Então, o radical livre ele sai destruindo. Aí a água sanitária... O flúor, o cloro, né? Isso. Então, o que acontece? Também. A água sanitária é um exemplo que você coloca, você vai ver que ela tem uma reação, clareia, as pessoas vão no cabelo, então ela tem uma reação intensa. Então, aquela reação de corroer, de destruir, esse radical livre, essa substância oxidativa, aquela que oxida, né? Ela vai favorecer o processo oxidativo, ele vai acelerar o envelhecimento. E aí a gente tem que evitar o excesso, principalmente ter cuidado para evitar o excesso de exposição a radicais livres, a essa substância. E como a gente vai fazer isso? Evitando poluição, evitando cigarro, que tem muito, é uma fonte principal hoje em hábitos humanos que acelera o envelhecimento de radicais livres. As pesticidas dos alimentos. Isso. Né? Aí você tem as frituras, que a gente já falou em outros programas, comida frita, que pode ser o óleo do rei, óleo de coco, óleo banha de porco, já falou em outros programas assim, mas qualquer óleo, pode ser o óleo qualquer. A reação química do processo de fritura produz excesso de radicais livres. Eu sempre falo isso, sempre estou batendo, porque o erro alimentar no Brasil é grande. É muito grande. E a gente tem que tentar corrigir, evitar as frituras, que são fontes enormes de radicais livres que aceleram o processo de envelhecimento. E aí você tem, a gente tem às vezes, aí lembrar aqui, outros elementos, como a vitamina E, você falou, a vitamina C, que são antioxidantes, coadjuvantes, que ajudam muitas vezes a produzir outros antioxidantes. Para você ter uma ideia, como a situação é complexa, a gente tem que ter cuidado e cautela na suplementação. Tem estudos da geriatria e gerontologia de há muito tempo, mais de 20 anos, acho que li isso, não deve estar na internet, não colocaram ainda, que o excesso de vitamina E, então a vitamina E é um antioxidante, protege, ajuda, é cofator também na produção de antioxidante endógeno. Então, o que é que acontece? Quando você tem excesso, o fígado metaboliza a vitamina E. O metabólito final do excesso de vitamina E é um potente radical livre. Então, até a vitamina E, se tomar em excesso, ao invés de retardar, vai possivelmente acelerar. Tem estudos da geriatria nesse sentido, que ainda o pessoal não viu isso, não está nos livros atuais, parece que a gente já estudou há muito tempo, e que não atualizaram, não trouxeram a informação, mas que ela vale até hoje. Então, você tem que ter realmente esse tipo de informação eu não vi ainda. Você não vai ver que são estudos sobre envelhecimento humano feitos pela geriatria, que tem mais de 40 anos. E que as pessoas falam envelhecimento humano, ficam falando em várias especialidades médicas, mas a especialidade, gente, que estuda o envelhecimento humano é a geriatria e gerontologia. A geriatria estuda as doenças, a gerontologia o processo de envelhecimento humano do ponto biológico. No Brasil, há uma supervalorização da gerontologia social e não biológica. A gente é um país em desenvolvimento e essa questão do estudo do envelhecimento biológico, que é a gerontologia do ponto de vista biológico, ele é pouco citado, mas existe há décadas e é a ciência oficial que estuda o envelhecimento humano. Os seus pacientes, por exemplo, quando eles vão lá a uma consulta, você primeiro tem que prescrever diversos exames para medir todos os níveis dele, para a partir daí, com o resultado dos exames, você passar a suplementação necessária, dosada, se necessário. Se necessário, cada caso é um caso. E aí você dá um exemplo, por exemplo, iodo. Né? Tem pacientes que estão carência de iodo, tem pacientes que estão com excesso de iodo, com atrofia de tireoide por excesso. E tem pessoas usando Lugol de forma aleatória. Então a gente tem que ter cautela, certo? Tem que estar avaliando as situações, tem que dosar a questão do nível de zinco, de iodo, os minerais, com carinho, acompanhar, monitorar, sem especular milagre de que complementando ou suplementando você vai conseguir modificar e rejuvenescer de forma milagrosa. Não, você vai ajudar, vai possivelmente melhorar, diminuir risco de alguma incidência de doenças, melhorar desempenho em algumas funções biológicas, mas nada de forma individual, nenhum elemento ainda não surgiu. A pílula, a pílula milagrosa da longevidade, o Leite da longevidade de Fu Manchu ainda não fiquei feito. Então tem que ter cuidado com essas hiperespeculações de elementos que possam realmente garantir para você e a pessoa se conformar. O perigo aqui, gente, do ponto de vista médico, é a informação para você. Não se conforme em usar apenas um suplemento e acreditar que aquele suplemento vai garantir para você uma longevidade. E lembrar a você e a todos que estão ouvindo que os vegetais produzem antioxidantes também, certo? Eles produzem tal qual o ser humano, mas mesmo enzimas até semelhantes. Tem estudos hoje, por exemplo, você tem uma ideia, lembrei agora, tem estudos em produção de frango, estresse oxidativo, radicais livres em frangos, animais e sobre alimentos, mostrando que quando uma pessoa suplementa a ração do frango com selênio,
ele vai ajudar o frango a produzir mais antioxidante e a carne do frango depois vai ter menor estresse oxidativo, menor produção de radicais livres. Já tem estudos até na questão da produção de alimentos sobre radicais livres. Plantas também, herbicidas. Muito boa essa informação. Tem estudos hoje, o pessoal também na questão de os efeitos oxidativos dos herbicidas e a questão da defesa das plantas, a produção de antioxidantes das plantas, endógenos das plantas e o uso de herbicidas, mostrando que realmente há, quando se usa excesso de herbicidas, uma alteração na produção dos antioxidantes das plantas. E lembrando das plantas, as plantas possuem vários flavonoides que têm efeito antioxidantes que podem proteger o organismo. Então, quanto mais vegetal a dieta, mais antioxidante e proteção para uma vida longa. Quanto mais animal, mais radical livre, mais risco de doenças. Então, vegetal que sejam sem agrotóxicos, aí a dica grande, vegetais de casca dura, desprezem as cascas, de vegetais de casca fina, lavar bem e preferir, se possível, orgânico. É a dica que a gente traz para vocês. Eu agradeço mais uma vez ao Dr. Cláudio e a nossa preocupação maior aqui em nosso programa é justamente fazer com que você se autoconvença de que você não pode se automedicar. Isso é muito preocupante. Esses vídeos que são colocados, disponibilizados no YouTube, eles trazem, em sua essência, algo de bom. Mas você também não pode seguir ao pé da letra, se automedicando, mandando suplementar qualquer tipo de medicamento e fazendo uso sem a orientação médica. É preciso que você procure um médico especializado naquele problema para que você tenha uma orientação segura. Sergipe já conta com o melhor catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. O site Sergipe Eventos, apresentando um variado menu de profissionais altamente gabaritados a servi-lo na execução de seu evento. Oferecemos serviços de buffet, cabeleireiros e maquiadores, aluguel de roupas, ternos e fantasias, segurança em eventos, cerimonialista e mestre de cerimônia, convites, fotos e filmagens, palco e som, DJs e bandas e espaços para eventos e outros. Cada link devidamente subdividido em seções que facilitam a sua busca. Acesse www.sergipeeventos.com.br, o catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos.